Olá, boa noite. Aqui, ó. Mas agora eu vou ter que ser assim mesmo, porque eu fui mexer aqui. Boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Aqui na sua TV Pantanal, mais uma vez ao vivo, não é? A gente, com muita satisfação, está de volta aqui com você no canal 22, como eu disse, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem, que você se mantenha bem, não é? Afinal de contas, a gente está aqui, inclusive, para contribuir nesse sentido, para tentar agregar valor ao seu dia, ao seu fim de dia, em termos de informações. Por exemplo, lá pelos lados de Várzea Grande, lá tem toda uma estrutura montada pela atual gestão, a prefeita Moretti, a Flávia Moretti montou uma estrutura de equipe, né, um staff com uma demanda muito forte e muito grande, seja na área da educação, da infraestrutura e da saúde. E é da saúde que a gente vai falar hoje, é sobre a saúde pública de Várzea Grande que a gente vai conversar nesta noite com a secretária Deise Bocalon. Ela está aqui, eu tenho que olhar aqui Bocalon, porque às vezes eu erro o nome, então eu tenho que dar uma coladinha aqui. Secretária de Saúde de Várzea Grande, a gente recebe, ela esteve conosco aqui na condição de secretária já, mas você sabe que, como eu disse, a demanda é muito grande e tem novidade aí, o governo deu uma mãozinha lá, emergencial, por conta de um problema que houve lá no telhado, e agora tem outras novidades também e a gente vai atualizar você sobre tudo o que está acontecendo em Várzea Grande, na gestão da saúde de Várzea Grande com a secretária Deise, ok? Se você é de Várzea Grande e tem alguma pergunta, alguma sugestão aqui, a nossa secretária, por favor, esteja bem à vontade, interaja conosco. Aqui no 999322529, eu estou com a mão aqui, gente, você que ligou a televisão agora, não é porque eu estou com problema no coração, não, é porque eu aqui o microfone, o Gersinho já vai entrar aqui para arrumar para mim. E aí a gente vai tocar o programa ao vivo, gente. Antes, porém, enquanto o Boca, nosso chefe de operações lá, o nosso diretor de imagem, vai fechar no Lorenberg, enquanto eu cumprimento, enquanto ele fala, Gersinho, você vai ter exatamente 30 segundos para vir aqui e arrumar, porque o Boca vai fechar nele. Lorenberg, professor, meu caríssimo e indispensável amigo, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E o tempinho continua muito bom no período da noite. Se bem que na parte da manhã, na parte do meio-dia, vem um sol, mas depois refresca e fica bom. Mas não comemore muito não, já viu? O Gersinho já veio, já arrumou, em 7 segundos aqui ele já resolveu. Não se anime muito não, porque o sol, você sabe que é o sol, né? Ele vem assim aos poucos, eu tenho certeza que amanhã já vai ser mais ardente para nossa alegria, só que não. Secretária Deise, muito bom tê-la aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, viu, mais uma vez. Eu particularmente fico muito feliz quando eu ligo para a Deise, quando eu mando a mensagem convidando-a, ela sempre te bate pronto, ela aceita. Talvez um motivo ou outro ela possa não aceitar, mas na medida das possibilidades ela aceita, porque ela entende a importância da informação, não é? De levar informação especialmente a quem depende dos serviços prestados pela pasta que ela comanda em Várzea Grande. Muito bom tê-la aqui. A minha primeira pergunta é acerca do telhado lá, da unidade de saúde, que o governo do estado sinalizou, não, ele efetivou uma ajuda. Eu queria que a senhora fizesse aqui uma explanação dessa ajuda, o valor exato, enfim, se já caiu na conta ou se vocês já estão, independente de ter caído ou não na conta, já estão usando, já estão contratando serviços, enfim, para resolver aquela questão do telhado. Parece que não é só o telhado, tem outras coisas mais que devem ser feitas lá. Boa noite. Olá, boa noite, Paulo, boa noite, professor. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, poder falar um pouquinho das ações da saúde lá em Várzea Grande.
Nós sensibilizamos, né, o secretário Gilberto, o governador Mauro Mendes e o vice-governador Flaviano Pivetta para ir conhecer a nossa estrutura lá, né? E estava bem em época de chuva, chovendo muito, né? E nós temos pacientes estavam no corredor, né? Tínhamos um fluxo muito grande naquele momento e a chuva estava em cima dos pacientes, de fato, né? Então, por mais que a gente fizesse algumas obras paliativas com a equipe de obras que nós temos lá, né, nossa própria equipe, ainda assim era insuficiente para conter as chuvas e os estragos que estavam ocasionando dentro do hospital. Lembrando que uma instituição, quando recebe águas da chuva, numa instituição de saúde, aumenta risco de infecções hospitalares, aumenta risco para o paciente, que é a nossa maior preocupação é o cuidado em si com o paciente. Não é questão de visibilidade nenhuma, mas a preocupação é com o paciente. Então, o governador ficou sensibilizado quando viu toda a estrutura e aportou um recurso, né? A gente tinha um orçamento, por que esse valor, né? Às vezes as pessoas perguntam, por que 11 milhões? É muito dinheiro, né? Por causa de um telhado. Mas a gente tem que lembrar que é uma estrutura de mais de 37 anos, o hospital, ele nunca passou por uma reforma importante. E com a implementação dos ares condicionados, que sempre ficam no telhado, tem que fazer manutenção disso, então sempre está quebrando, as calhas ainda são de cimento, né? Então, vai trocar também as calhas? Vai trocar tudo. Esse recurso ele não veio só para a troca do telhado. No primeiro orçamento que nós fizemos conforme a necessidade que tinha o hospital, que seria a troca do telhado, toda a parte elétrica do hospital, porque com a modernização, a gente veio com muitos equipamentos, né? E o gerador é muito antigo. O gerador eu acho que é daquele de manivela ainda, que se ligava às luzes das cidades do interior. Então, este é o gerador que tem lá. Então, neste orçamento também tem a troca, né, a aquisição desses geradores para manter, lembrando que a gente tem um hospital com 30 leitos de UTI, né, são 20 leitos de UTI adulto e 10 leitos de UTI entre NEO e PED. Então, a gente precisa, no caso de uma queda de energia, manter os respiradores efetivamente ligados, porque senão morre o paciente. Fora os pacientes que ficam entubados na sala vermelha. Então, a gente tem sim essa problemática, então com tudo isso veio para tocar o telhado, a parte elétrica, a parte de infovia de internet também e a aquisição dos geradores. Mas dá 11 milhões agora? Quem achava muito, eu estou achando pouco para tanta coisa. Ah, né? vai ter que dar, e vai ter que dar. Ainda falei para a empresa lá, que a gente tem uma empresa já que foi uma ata, né? Eu gosto muito de falar isso, porque às vezes a pessoa fala, adesão à ata, fazer uma aquisição sem licitação. Não é isso, né? Uma ata, para ela existir, ela passou por um processo licitatório, né? Senão não existiria. Sim. Então, a gente fez essa adesão para encurtar o tempo e para a gente poder garantir que no período de chuva do ano que vem, a gente já não tenha mais problemas com água dentro do hospital. Antes de eu passar para o Lorenberg aqui, essas obras do telhado, propriamente, se bem que uma coisa está intimamente ligada à outra, né? Linkada à outra. Elas devem terminar quando, assim, toda a reforma do telhado? Eu não gosto de dar prazo, porque eu imagino que antes das chuvas... tem que estar pronto novembro, antes da chuva. A gente pretende dar a ordem de serviço ainda na semana que vem. Eu estou só aguardando o orçamento de fato, para depois a empresa não falar, não coloquei isso, não coloquei aquilo, aí tem que fazer isso e o negócio e a gente perder o controle. Então, eu estou esperando o orçamento de fato, assinado pelo representante da empresa, e para poder dar a ordem de serviço. O que acontece? Quando a gente trabalha com um hospital que está em andamento, a gente está trocando a roda com o carro em andamento, né? Então, geralmente acontece alguns percalços, né? Eu já trabalhei como secretária adjunta do Estado, onde todos os hospitais do Estado estavam em reforma. Então, sempre acontece, pegou um cano aqui, teve que mexer em outra coisa ali. Então, assim, acaba tendo alguns imprevistos no meio do caminho. E a gente tem que fechar determinada ala, né? Fazer essa previsão para mudar para outra, para aquilo ser de fato reformado. Mas a intenção que a gente tem é que a gente consiga fazer um pouco mais do que isso que está previsto. Que a gente consiga pelo menos reformar os banheiros e dar uma pintada no hospital. Aliás, banheiros que, dá licença, viu? Com todo respeito. Os banheiros lá, eu já vi fotos, já vi relatos que estão passando da hora. Aliás, já estava passando a hora na gestão anterior. Isso. Na gestão anterior já estava passando a hora. E aí eu tinha visto alguns vídeos
na gestão anterior, ou seja, lá em outubro, sei lá, foi setembro, outubro do ano passado, e viu umas fotos que me mandaram até uns 2 meses mais ou menos, né? Difícil, né? E a gloriosa Deise está dizendo aqui que, inclusive, vai ter que fazer milagre com esses 11 milhões aí, inclusive para reformar os banheiros. São quantos banheiros? Ah, são muitos, São né? muitos, Tem muito, cada enfermaria tem seu banheiro. Então, são vários banheiros lá. Tem que achar um jeitinho para dar conta desse recado aí. Se virar nos 30. Nos 30, professor. Secretária, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas muito bom mesmo tê-la aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito, em especial o telespectador varzagrandense. Secretária, eu estava olhando o site da Prefeitura recentemente e me deparei exatamente com a coluna lá da saúde. E lá isso em 29 do mês passado, dia 29, quer dizer, no finalzinho do mês passado, e eu encontrei uma matéria e logo no primeiro parágrafo dizia que, conforme informações da Vigilância Epidemiológica de Varzagrande, o município já registrou 6 óbitos para influenza. E com o frio, ainda continua o parágrafo da matéria, no primeiro parágrafo, e com o frio, a preocupação com a saúde de idosos e pessoas que integram o grupo de vulneráveis só aumenta. E aí eu tenho 2 perguntas, farei as 2 juntas, secretária. A primeira delas, do dia 29 para cá, já aumentou esse número de óbitos ou ainda não? E a segunda questão, quais são os preparativos da própria secretaria para minimizar, pelo menos minimizar essa questão? Quando a gente fala em influenza, a gente não pode deixar de falar a respeito da vacinação, né? A influenza, ela é uma doença que é imunoprevenível, né? Então, infelizmente, as nossas coberturas vacinais estão muito baixas, muito aquém do desejado. Nós temos uma população alvo que contabiliza isso, que são maiores de 60 anos, menores de 6 anos, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto. São essas a população que são contabilizadas, não são essas somente que a vacina está liberada. Existe mais população que está liberada a vacina. Mas isso nos preocupa muito e sim, aumentaram, esse número de óbito dobrou, inclusive em pessoas com 38 anos de idade. Nós tivemos um caso isso na sexta-feira passada, de uma pessoa jovem, por síndromes respiratórias. Então, mas com comorbidades, né? A de 38 anos tinha comorbidade, tinha diabetes. Mas que é uma população que também está liberada a vacina, já pode realizar a vacinação. Então, quer dizer, as pessoas elas estão protelando essa vacinação, achando que nunca vai acontecer com elas, mas infelizmente isso chega, né? A conta vem. Então, nós tivemos um índice bem ampliado de crianças com bronquiolite, com casos de pneumonia, né? Que estavam dentro do público que poderia ter sido prevenido com a vacinação. Nós temos sim procurado expandir, divulgar e trabalhar com os grupos prioritários, né? Nós temos ido até as casas para vacinar idosos e chamado a atenção da população para levar os filhos, né, e as pessoas se vacinarem. Temos algumas ações que vão ser desencadeadas aí nas próximas semanas, que é a vacinação no Vovozaide, né, que é o local de convivência dos idosos, no Parque Bernec e em outras unidades que vão ter essa população que a gente está, inclusive nas creches, né? A gente está trabalhando junto com a Secretaria de Educação para sensibilizar os pais, para permitir, porque tem que mandar o documento assinado autorizando a gente fazer a vacinação na criança. Isso para as creches. Para qual? Para Covid? Para o quê? Não, para influenza. Para influenza. Influenza, Então, assim, a gente tem nos preocupado muito realmente porque isso faz uma sobrecarga no serviço de saúde público na área assistencial, que é nas UPAs e nos hospitais. Então, demora atendimento e, consequentemente, as pessoas chegam mais graves nas unidades e a gente tem dificuldade em reverter o quadro.
Então, é muito importante conscientizar a população que nós precisamos vacinar, né? E se eu estou vacinada, eu não pego a doença, consequentemente, eu não transmito essa doença. Então, por mais que eu não esteja no público-alvo, mas eu sou um professor, eu sou uma profissional de saúde, se eu estou imunizada, eu não transmito isso para as pessoas que me cercam. Então, é muito importante, além do público que é contabilizado no percentual, que nós não estamos nem com 25% da cobertura ainda, a outra população também ser imunizada. Atenção você de Várzea Grande, atenção população de Várzea Grande, você que está assistindo ao programa Opinião neste momento e que pode fazer a gentileza de repercutir, de reverberar essa informação que a gloriosa secretária dele está passando aqui. Há vacinas suficientemente disponíveis lá no município, na rede municipal de saúde de Várzea Grande. Entretanto, a procura tem sido baixa. Então, gente, por uma questão de consciência, vamos nos mobilizar. Você que tem aí, não necessariamente só os idosos, ela disse aqui, tinha uma pessoa de 38 anos que infelizmente perdeu a vida, não é? Por conta de complicações. Para a gente evitar complicações, procure essas unidades que ela disse aqui, eu vou pedir para daqui a pouquinho ela possa repetir, onde você pode procurar. Eu acho que em todas as unidades lá deve ter gripe, a chikungunya, as outras que estão disponíveis também, todas são Covid, todas são importantes. Isso pode custar sua vida. Então vamos fazer nosso dever, não custa nada, não é? Já que nós sabemos que a vacina salva. E os pais aí que de repente estão assistindo também possam autorizar ou tomar conhecimento aí e depois autorizar aí também que seus filhos, seus respectivos filhos possam também ser vacinados aí. Eu queria que a senhora reforçasse aqui, secretária Deise, os locais que as pessoas podem adquirir tomar a vacina. São 26 unidades na nossa cidade, né? Então de cabeça você não vai lembrar. Não, todas as unidades de atenção primária, todos os postos de saúde, ela tem disponível a vacinação. Nós tivemos um problema a respeito de conservadoras de geladeira, né? Que estavam estragadas. Câmara fria. Câmara fria, sem as geladeiras da vacina, né? Então, a gente tem um problema ainda que nós conseguimos fazer a licitação desse serviço e conseguiu fechar o contrato na semana passada. Então, a partir dessa semana, a empresa já vai com um cronograma de conserto dessas vacinas, desses refrigeradores. Mas, mesmo assim, a equipe de vigilância leva a vacinação de manhã. Então, muitas vezes, dependendo do horário, atrasa um pouquinho. Então, pedir para a população ter um pouco de paciência, mas que até semana que vem eu acredito que todas já estejam regularizadas e as vacinas já em dia para fazer em qualquer horário. Mas hoje, quer dizer, hoje mas não, mas amanhã já tem. Todas têm. Todas têm. O único empecilho é que às vezes eles recolhem lá por 4 horas da tarde, 3h30, 4 horas, e levam, às vezes, dependendo da distância da central, demora um pouquinho para chegar. Mas entre 9 e 15 horas, até no horário do almoço, está ficando aberto para vacinação. Esse é o recado que eu gostaria muito de frisar. Então, fique atento e mobilize-se aí. Eu acho que, evidentemente, que nossa vida é muito corrida, mas você sabe que saúde deve estar sempre em primeiro lugar, especialmente essa da sua família aí, das suas crianças, da sua esposa, do seu esposo. E vamos colaborar aí, porque tem, não é? O imunizante tem lá a vacina, então basta você se mobilizar e semana que vem vai ter mais completo ainda, porque haverá essa aquisição aí das câmaras frias, dos refrigeradores aí. Mas hoje não tem problema, amanhã não terá problema se você for. Então já vai lá, já resolve isso. Vamos melhorar essa abrangência aí na imunização. Professor, você tem uma curtinha, rapaz, aí? Porque se você vier com aquelas perguntas longas aí, eu vou ter que não brigar com você, porque isso em 5 anos eu nunca fiz, e não vai ser hoje que eu vou fazer. Ou vou, não sei, de repente, se você me provocar aqui. Mentira, a gente não vai brigar nunca. Você tem alguma pergunta aí curta? Muito rapidamente, secretária, até porque a senhora falava agora há pouco da prevenção, de cuidados, e o programa controle de tabagismo. Como que está o andamento desse programa?
Nós temos em algumas unidades, né, porque a pessoa tem que ser treinada, né, capacitada, então não são todas as 26 que tem, mas nós temos esse programa lá que está ativo e tem os grupos de trabalho que também é muito importante por conta desses, hoje agora já tem o pulmão de pipoca, né, que é através desses dispositivos de iPod, né, que é cigarro eletrônico, né. Então, a gente precisa ter um controle de todo esses cigarros. Então, a gente tem, sim, disponível na rede algumas unidades, eu não vou saber de cabeça agora quais são, mas nós temos o programa instalado e atuante dentro de Várzea Grande. Muito bem, olha só, a gente vai para o intervalo comercial, coisa breve, a secretária Deise continua com a gente aqui, a gente volta no instante só. Já estamos de volta ao vivo, uma ótima noite para você. Mandar um beijo para a Heloísa, que está lá no Pedra 90, acompanhando a gente. Mandou aqui no zap do Opinião, aqui, que está lá acompanhando com o Daniel Souza. O Daniel Souza é motorista de aplicativo. Estão assistindo o programa lá, não é? E muito obrigado pelo carinho da companhia de vocês aí. Tem outra pessoa aqui também que eu tinha. Daqui a pouquinho eu falo as pessoas que estão. Inclusive, tem algumas mensagens já que estão chegando, perguntas aqui à nossa secretária. Antes, porém, todavia, contudo, vamos ao GD, que é o Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. Então, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou, nesta quarta-feira, dia 11, um substitutivo integral ao projeto de lei 976/2025 para dispor sobre limites e condições para os descontos em folha de pagamento dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e seus pensionistas do Estado. O projeto atende à pressão para que os consignados passem por revisão diante denúncia de irregularidades e também superendividamento dos funcionários estaduais. A medida se aplica a todos os poderes e também a todos os órgãos autônomos. Dá um clique aí, ó, tem mais detalhes desse assunto que está quentíssimo, que é em relação aos consignados. Muita coisa. Eu vi a relação hoje de agências bancárias envolvidas, não quer dizer que elas sejam culpadas, né, que estão nesse alvo das investigações, dos trabalhos de fiscalização e também é enorme a lista de agências financeiras. Um outro destaque também aí do GD, essa, Lorenberg, eu estou torcendo para que se concretize. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, TCE-MT, o conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida, propôs que o governo do Estado compre a Santa Casa de Misericórdia para evitar o fechamento da unidade de saúde mais antiga de Mato Grosso. Em reunião com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, e o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, nesta quarta-feira, dia 11, o presidente do TCE também assinou o ofício solicitando informações detalhadas acerca de todos os recursos financeiros utilizados pela unidade, no caso, pela Santa Casa. Aspas, a Santa Casa não será vendida, não será fechada. O encaminhamento que estamos dando a partir desse momento é que a Santa Casa deve ser adquirida pelo Estado. O secretário nos informou que, desde 2019, o governo já repassou quase 30 milhões de reais à Santa Casa via Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, para pagamento das dívidas trabalhistas do hospital. Portanto, na nossa visão, o Estado já está comprando a Santa Casa, já está pagando pela aquisição, fecha aspas.
explicou Sérgio Ricardo. Para o presidente Sérgio Ricardo, no caso, esse financiamento esse financiamento contínuo já caracteriza na prática uma aquisição. Diante disso, a ideia do TCE é propor um acordo de longo prazo que garanta a quitação dessa dívida e também a permanência da Santa Casa como hospital público. Segue ele. Se o Estado já está pagando mensalmente esse valor, consideramos que está efetivamente comprando a Santa Casa. O que propomos é que isso seja formalizado, defende o Sérgio. Vou encerrar aqui, vou ler um pedacinho dessa notícia e quero que o Lorenberg comente também. Na ocasião também foram esclarecidas informações sobre o possível fechamento do hospital. Só em 2024, aquela unidade já realizou 120 mil atendimentos, incluindo 250 crianças por dia em pronto atendimento infantil. Nesse contexto aí, o conselheiro Guilherme Maluf, que é o presidente da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social do TCE, ele reforçou a importância do hospital, dizendo ele que a Santa Casa é a mais antiga instituição hospitalar do Estado e não pode ser fechada. Vamos apresentar uma proposta ao governador, ao vice-governador, para garantir sua continuidade com possível mudança no perfil de atendimento, fecha aspas, afirmou. Essa mudança do perfil aí, que o Maluf está dizendo aqui, Lorenberg, por exemplo, pode ser transformado num hospital da criança, da mulher e por aí vai, né? Mas o fato é que o TCE entrou aqui nessa discussão e quer intermediar isso, né? Inclusive já tem uma reunião que está sendo agendada nos próximos dias aí com a juíza lá do TRT, que está cuidando inclusive desse assunto aqui, porque o Estado já repassa mensalmente 450 mil por conta dessa dívida trabalhista aqui, né? Então o TRT não passa para os servidores e nem para o hospital, passa para o TRT que faz esse pagamento. Tem essa reunião com essa juíza do TRT nos próximos dias e aí a ideia é colocar isso à mesa, abrir mesas técnicas, abrir discussão, ouvir todo mundo e tentar achar essa forma de que o tribunal entende que é possível o não fechamento e é possível que o Estado compre. Paulo e amigo telespectador, nós já havíamos comentado aqui de que o governo do Estado teria em suas mãos 2 projetos surpresas. Lembra que nós falávamos sobre isso? 2 projetos surpresas. E não está incluído em nenhum desses 2 projetos o fechamento da Santa Casa, o que é um grande passo. Por outro lado, tomara mesmo que dentro desses 2 projetos, ou um ou outro, esteja exatamente a possibilidade da aquisição da Santa Casa por parte do governo do Estado. Essa é a melhor de todas elas. Eu não conheço os 2 projetos surpresa, porque se eu conhecesse não era surpresas, mas se nesses 2 projetos está incluído a aquisição da Santa Casa, é a grande jogada, amigos, é a grande sacada. Eu não tenho a menor dúvida disso, até porque pelos trabalhos e pelos serviços realizados pela Santa Casa. O Paulo leu a matéria e num trecho da matéria está que a Santa Casa atende 250 crianças por dia. Qual é a casa de saúde no estado de Mato Grosso que atende esse número de crianças? Não existe, amigos. Por outro lado, tem os procedimentos pediátricos que somente a Santa Casa atende. Essa que é a questão, não é tanto pela história, pelo prédio belíssimo que é, quem já passou por lá e observou os traços,
arquitetônicos do prédio, vai ver e vai perceber da beleza que é. Não apenas por isso, mas é exatamente pelos serviços que prestou e que prestará à Santa Casa. Perfeito. Tomara que dê tudo certo. Parece que eu vi, aliás, eu quero fazer justiça aqui, né, que o Gilberto Figueiredo, eu conversei com ele, inclusive, hoje. E ele, por conta dessa proposta aí do TCE, ele disse que viu com bons olhos, né, que vai levar para o governador. Essa altura, o Mauro Mendes e o Piveta estão sabendo já. E o Gilberto disse, em momento algum, nós dissemos que iríamos fechar a Santa Casa, não é? Está sendo feito um trabalho, inclusive com a inauguração do Central, que vem aí e tal, mas que em momento algum se falou textualmente, ou que se bateu o martelo de que seria fechado, né? Então, e eu vi que ele sinalizou, o secretário sinalizou também com essa intenção de manter aquela unidade aberta e tomara a Deus que seja mantida aberta, já que estamos carentes de leitos para tudo quanto há. Nefrologia, eu soube, oncologia, também soube. Então, assim, vamos fazer um esforço todo mundo aí, que eu acho que vai dar tudo certo. Tomara que dê tudo certo aí, né? Tomara que haja êxito nesse trabalho do Tribunal de Contas. Já começou bem, que já vai chamar TRT, porque o gargalo, o caroço do angu aí é a dívida trabalhista, né? Essa questão. E aí, havendo essa finalização aí, a gente vai ter a manutenção, seja como o Hospital da Criança, da Mulher, ou seja lá o que for, mas que seja mantido aberto aquele estabelecimento de saúde. Lá em Várzea Grande, muita gente de Várzea Grande vai, não sei se é dicionário que fala, encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, secretário? Sim, nós temos um bom relacionamento, mas acima de qualquer coisa tem procedimentos que somente a Santa Casa faz, né? Por exemplo? Por exemplo, a questão das OPMEs de alta complexidade na cardiologia. Hoje em dia nós temos uma dificuldade muito grande com a urologia, a Santa Casa faz. A onco também, oncologia, tem leitos de longa permanência na Santa Casa, que fazem falta para o estado todo, né? Então, é um hospital que atende o estado todo, isso é importante de lembrar, vem gente de todos os lugares e inclusive de Várzea Grande. Então, a gente sempre está pedindo auxílio lá, tem leitos de UTI, faz a parte de hemodiálise também, né, de nefro. Então, são vários os serviços que a gente ainda recorre ao auxílio da Santa Casa. Eu não sei dizer, eu não vou ousar informar, eu não vou ousar dizer como informação, mas eu não sei, talvez você, desde que é de carreira já do Estado, não é? É de carreira, né? Do município de Cuiabá. Do município de Cuiabá. Eu não sei se você tem informação, você que está ligado à saúde, se lá no Hospital Central, dentro da proposta do Hospital Central / Albert Einstein, está prevista a absorção da nefrologia e da oncologia. Pelo que eu li, não está, né? Parece que não vai estar. A princípio, não. A gente estava, na época da intervenção, eu posso falar até então, que é onde eu participei da rede de serviço, né? A gente tem grupos de trabalho, onde estava o Estado, o município de Cuiabá, o pessoal da Baixada, do escritório da Baixada Cuiabana, e nessa construção a gente pensava na rede de serviços de cada especialidade. E, a princípio, tanto a oncologia quanto a nefrologia seria redirecionada para uma outra instituição, né? A oncologia tem uma previsão, o Hospital Geral também é a oncologia, né? O Estado agora assumiu o contrato do Hospital Geral, mas tinha uma previsão de ir para o Hospital Júlio Miller, né, esses dois serviços. Esse que está sendo construindo. Como não finalizou esse grupo técnico de estudo, eu não posso dizer se isso foi batido o martelo até o final, porque a intervenção terminou lá em 2023, então durante o ano de 2024 eu não sei se houve alguma mudança. Mas, a princípio, o serviço de oncologia e de nefrologia seria redirecionado, não iria para o Hospital Central. O Hospital Central ficaria mais com a parte cardiológica, neurocirurgia, cardiocirurgia, essas de alta complexidade mesmo, né? E a parte da ortopedia de alta complexidade também estava prevista para ir para lá.
Então, eu não sei se isso ainda continua. Eu não posso explorar muito a Deise sobre isso, porque isso evidentemente é um Olha. assunto lá do Estado, né? Mas eu só perguntei do impacto, se há realmente direcionamento de pacientes de lá para a Santa Casa. Ela confirmou que há, então já é um reforço para que tenhamos aberta a nossa Santa Casa aí, né? E eu acho, com fé em Deus, que vai dar tudo certo aí. Professor Lorenberg. Secretária, no primeiro bloco, a senhora falou por diversas vezes a questão do investimento. Aliás, se tem uma área da administração pública que precisa de investimento todos os dias e todas as horas, é exatamente o setor ou a área da saúde. Isso. Por falar em investimento, secretária, e puxando um gancho para o orçamento, o próprio orçamento, eu encontrei um trecho que está numa entrevista que a senhora concedeu, aliás, é um trecho da fala da senhora para o RD News no dia 22 de março, agora. A senhora falava exatamente sobre a respeito do orçamento da saúde. E aí a senhora chegou a dizer que, infelizmente, aí está entre aspas, infelizmente, é um orçamento bem aquém do que a secretaria precisa. Farei duas perguntas, secretária, vou colocar as duas juntas, até para provocar o conhecimento e a experiência que a senhora tem. A primeira delas, já há na secretaria estudos ou mesmo planejamento para aumentar no ano que vem, aumentar esse orçamento que a senhora já chamou de muito aquém do necessário? Essa é a primeira questão. A segunda questão, o que é preciso fazer para que a secretaria possa fortalecer o MAC? Para o amigo telespectador que não sabe, é exatamente o financiamento de média e alta complexidade. MAC. A senhora chegou a citar um número, dizendo o seguinte, que Várzea Grande recebe cerca de 3,7 milhões, enquanto Lucas do Rio Verde recebe uma vez mais do que isso. Primavera do Leste. Primavera do Leste, desculpe. Primavera do Leste. Isso. E Cuiabá recebe 40 milhões mês por conta disso. O que fazer, secretário? Uma vez mais, que significa 7 milhões de reais, é isso? 7 milhões que Primavera do Leste. Isso em Primavera do Leste. E passou na CIP agora a ampliação do teto MAC deles para 14 milhões. Então, assim, isso tudo é um trabalho exaustivo, não é fácil fazer, talvez até por isso que não tenha sido feito até hoje, mas depende de conhecimento técnico, depende de faturamento, e eu dependo provar para o Ministério da Saúde que eu oferto esses serviços e que o recurso que ele me manda hoje é insuficiente. Então, isso a gente já fez, né? Nós fizemos sim um estudo já, encaminhamos uma proposta já há uns 40, 60 dias para o Ministério da Saúde de ampliação do teto MAC de 3,7 para, eu não lembro se foi 12 ou 14 milhões mês, né? Então, é praticamente 4 vezes mais. Então, existe sim esse projeto. O MAC é como se fosse um cheque em branco do Ministério da Saúde. Cheque em branco não, cheque que ele te manda todos os meses, né? Independente de você faturar ou não, usar ou não, ele me manda 3 milhões e 700. Mas para eu poder ampliar isso, eu preciso provar que eu estou gastando esses 3 milhões e 700. E como que eu provo isso? Através de faturamento hospitalar ou faturamento de complexidade de exames especializados. Porque, como o próprio nome fala, é média e alta complexidade. Então, o que é feito na atenção primária à saúde, com o ESUS, lá nos postos de saúde, isso não entra como faturamento para o recurso de média e alta complexidade. Agora, ressonância, tomografia, cintilografia, as cirurgias, todos esses faturamentos, eu preciso provar que está sendo feito. E isso a gente fez já, principalmente com o advento do Fila Zero, quando a gente traz esse Fila Zero e eu contratualizo outros serviços, mesmo utilizando a rede privada, eu faturo isso. De alguma maneira eu mostro, olha, eu contratei um serviço privado que está me fornecendo esse serviço. Então eu mostro para o Ministério da Saúde que eu estou fazendo isso lá. O que aconteceu com Várzea Grande é que foi muito mais fácil ele entregar o recurso para Cuiabá e pedir para Cuiabá fazer o serviço para ele. E foi isso que foi feito.
Então, a maioria do recurso que era para ter sido instalado, um exemplo de Rondonópolis. Rondonópolis tem 250 mil habitantes, mais ou menos, um pouco menos ainda que Várzea Grande, que 300 mil, e recebe quase 20 milhões de MAC por mês. Por quê? Porque ele faz lá, ele é quase que autossuficiente na saúde. Ele tem neurocirurgia, ele tem cardiologia, ele tem ortopedia de alta complexidade. Então, eu preciso provar. E eu preciso habilitar alguns serviços. Por exemplo, o hospital pronto-socorro de Várzea Grande, ele é um hospital de trauma. Ele é um hospital de porta aberta, ele recebe toda a região da Baixada Cuiabana, que cai lá, Rota Oeste, SAMU, e ele não é habilitado para ortopedia de alta complexidade. Ele dá trabalho fazer habilitação. Eu preciso de alvará sanitário e para isso eu vou ter que pleitear uma reforma no que está pendente. Eu já pedi a visita da vigilância, a vigilância já foi lá, já nos fez os apontamentos. Agora a gente vai ter que trabalhar em cima de cada apontamento da vigilância para mostrar que eu tenho capacidade e para o Ministério, o Estado me dá um laudo que eu, eles podem, e pedir, pleitear para o Ministério da Saúde essa habilitação. Então, é um serviço moroso, mas que é essencial para a gente poder ampliar e não depender de emendas parlamentares, porque são recursos que não tem tempo, né? Que vem ou não vem. Ok, olha só, vamos pro estourou aqui o tempo, porque o Lorenberg faz 5 perguntas ao mesmo tempo, nunca vi desse jeito. A gente vai para o intervalo comercial e volta já com o último bloco aqui, entrevistando a nossa secretária de Saúde de Várzea Grande, a Deise Bocalon. Um instante só. Cá estamos de volta, aqui nosso programa Opinião e a Deise Bocalon, aqui com a gente, a secretária municipal de saúde de Várzea Grande. Eu quero mandar um abraço, um alô especial para o Pedro Vieira, da Coab Cristo Rei, está aqui participando com a gente aqui. Aqui no grupo do Zap do Opinião, geralmente eles só pedem abraço, né? Abraço. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês aqui. A Solange Carla, que está acompanhando, disse que é de Várzea Grande, mas não disse o bairro. Obrigado pela sua amável audiência também. Um abraço para o Edson Santana, também não perguntou aqui, escreveu um monte de coisa, não consigo nem ler tudo, viu, gente? Tem pergunta também, né? A minha querida falou aqui para mim agora há pouco e eu não localizei aqui as perguntas. Você mandou para mim aqui, ou Rafael mandou, né? A Rafael mandou algumas perguntas para mim aqui. Eu estou tentando achar aqui. Enquanto eu não acho, eu vou... Deise, você falou um caso de trombose. Já falo com você que está falando comigo aqui. Você citou um caso de trombose lá, não é? Por acaso, fiquei sabendo nesse instante do intervalo comercial, essa é a dona Maria Helena. É Maria Helena o nome dela? Maria Helena, né, Boca? Confere comigo aí com o William. Maria Helena. Ela é vó do nosso querido William, que trabalha com a gente aqui. Trabalha aqui lá na Gazeta. E ela está aguardando uma transferência para Santa Casa por conta de quê mesmo? Por conta da trombose, né? Ela, inclusive, fica esse pedido aqui, se você puder ver esse caso dela lá. A gente já tem dias que está tentando, Paulo, esse é um caso daqueles que eu te falei, que é uma UPME de alto custo. Ela precisa de um filtro da veia cava, que é uma endoprótese, né, e que precisa ser realizada pelos vasculares e pela hemodinâmica. Então, quem faz esse serviço é a Santa Casa. Então, a gente tem bastante tempo, inclusive hoje eu pedi até para a secretária adjunta tentar me ajudar numa vaga lá para Santa Casa, porque como as vagas são concorridas com o estado todo, né, então a gente fica na fila e aguardando a regulação, uma vaga ser disponibilizada e a regulação autorizar. Então, assim, a nossa parte enquanto município está sendo feita, ela está sendo assistida para evitar danos maiores, e está regulada e sendo alimentada a regulação todos os dias com o quadro clínico da paciente. Então, agora a gente depende da vaga da Santa Casa e da autorização da regulação para encaminhamento da paciente para lá. Vamos torcer, viu, William? Vou amanhã, a gente vai continuar
tentando aí, evidentemente que não depende só da Deise, mas a gente vai continuar, não cobrando, mas pedindo aí para que as pessoas, assim que houver essa vaga lá, que a gente possa atender. Maria Helena, né, não é sogra ela é vó da esposa do William, né? Ela está lá e a gente imagina o sofrimento que deve estar sendo, né? Vamos torcer para que as coisas sejam resolvidas. Eu gostaria de fazer isso aqui por todo mundo. A Deise mesmo sabe que, como chegam muitos pedidos aqui, eu sempre estou perturbando ela, mando pessoas que eu jamais vi na vida, não é? Mas que, poxa, elas entendem que o programa Opinião pode, pelo menos, ser ponte de pedir. E pedir, eu não tenho problema, eu tenho dificuldade de pedir coisa para mim, um parente meu. Mas para quem assiste a gente aqui, que é usuário do Sistema Único de Saúde, que de repente pode ter uma mão estendida, Várzea Grande, Cuiabá, qualquer canto, a gente está sempre encaminhando e, na maioria das vezes, a Deise, no caso da Deise, só não ajuda, só não encaminha, só não absorve quando realmente o negócio não tem jeito mesmo. Mas, assim, sempre tem esse tipo de acolhimento lá, porque a ideia, inclusive, a intenção da gestão é, evidentemente, promover a saúde, atender todo mundo, não é? Então, vamos torcer para a dona Maria Helena ser atendida amanhã, o mais breve possível, porque trombose, sabe como é que o negócio é, né? Depois você manda para mim aqui de novo, Gloriosa Gabriel. Ah, aqui achei. Não achei não. Manda para mim aqui as perguntas que você falou que chegaram aí pro programa Opinião, porque é o último bloco, senão eu não vou conseguir fazer com que a gloriosa Deise possa ter conhecimento delas. Você manda para mim de novo aqui, porque eu não estou achando entre as mensagens aqui. Enquanto isso, Lorenberg faz a pergunta. Secretária, ainda um outro trecho de uma resposta que a senhora deu, numa entrevista que a senhora deu, no dia 22 de março, a senhora afirmou o seguinte: nós, entre aspas, nós já temos alguns estudos que a gente consegue dobrar o número de aporte financeiro vindo do Ministério de Saúde. Se a gente fizer a nossa lição de casa, fecham aspas. E aí a minha pergunta é que provavelmente o amigo telespectador está fazendo nesse exato momento. A secretaria, a prefeitura já fez a sua lição de casa, secretária? Estamos fazendo. Para ampliar, para dobrar Sim. isso aqui? Então, é o que nós falamos no bloco anterior, né? É a questão do estudo do teto MAC. Então, a gente não só dobra, mas praticamente triplica, né? Se isso for de fato aprovado pelo Ministério, eu preciso provar, esse estudo foi encaminhado. Eles vão recorrer ao sistema, que é o CIA e o CIH, né? Que são os sistemas que é utilizado para faturamento, e vão comparar o que estava sendo feito com o que está sendo feito agora e com a contratação dos novos serviços através do Fila Zero. Então, isso nos dá uma esperança de que, assim que aprovado, não é algo rápido, infelizmente, mas assim que for aprovado, sim, de fato, a gente consegue quase que triplicar esse recurso e daí a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar. Lembrando que o Fila Zero é um aporte do Estado também, então eu, além de melhorar esse aporte financeiro via Ministério, eu consigo melhorar isso também, o recurso encaminhado pelo Governo do Estado. Ok, olha só, tem uma pergunta que chegou, aliás, você apagou aqui, Gabriela, umas 4 ou 5 aqui, que está tudo apagado aqui, mas tem aqui, por exemplo: boa noite aos apresentadores e também à secretária de Saúde de Várzea Grande. Sabemos que as UPAs, policlínicas e postos de saúde ainda, lá faltam muitos remédios básicos nas farmácias das unidades. Isso vai ser resolvido? Professor Donizete de Várzea Grande está dizendo que muitas reclamações lá da policlínica do Marajoara, por exemplo. A princípio, nós não temos falta de medicação mais. Nós colocamos os estoques em dias. Existem pontualmente alguma coisa que falta, mas normalmente porque a rota de entrega de medicação, ela no mínimo, um período de 15 dias. Então, eu entrego a medicação conforme a solicitação do gerente da unidade.
Então, naqueles 15 dias, às vezes, um determinado medicamento saiu a mais do que é a média. Daí ele falta e daí tem que ser comunicado e vai voltar na outra rota. Então, normalmente é por conta de problemas de rota, porque falta de medicação, depois que a gente conseguiu pagar os fornecedores, né, que a gente tinha um débito imenso, tinha fornecedor de medicação que estava sem receber desde abril de 2024. Então, quando a gente retornou esses pagamentos, quando conseguiu regularizar um pouco, não foram todos, que ainda tem pagamento que tem que ser realizado, eles voltaram a entregar. Então, hoje os estoques estão tranquilos. Existem uma falta, mas é mais por problema de rota. E outra coisa que é importante dizer é que existem medicações que não são padronizadas pelo Ministério da Saúde para estar disponíveis na atenção básica ou na atenção especializada. Então, a gente trabalha com o que é padronizado. Muitas vezes o médico vai lá e prescreve uma outra medicação que não vai ter mesmo, e não vai ter nem agora e nem nunca, porque nós não vamos comprar, porque é uma medicação que pode ser substituída por uma que está. A gente faz uma sensibilização dos profissionais médicos para que eles prescrevam aquilo que está dentro da REMUME, dentro do que é preconizado pelo município ou pelo Ministério. Mas às vezes eles querem passar um fitoterápico novo, né? Que daí não vai ter mesmo na rede, porque não é algo padronizado. Então a gente tem que ter essa sensibilidade para ver. Mas tem compras previstas aí para ampliar esse estoque? Ou não, nós temos todas as medicações estão licitadas. Então todas. A gente dá a ordem. Insulina tem lá? Insulina nem tem o que falar, porque insulina nem a gente que compra, insulina vem do Ministério. Então a gente não tem falta também de insulina. É o que eu digo, às vezes é a questão da rota, né? Acabou naquele dia que a pessoa foi buscar, mas 2 dias depois entregam. Né? Então a gente não está tendo problema grave de medicação. Secretária Deise, para encerrar o programa, eu quero encerrar com uma boa notícia, né? A minha amiga Flavinha, que é assessora da comunicação lá da saúde, Flávia Porfírio, aliás, a Flavinha formou comigo lá na época que a gente formou em jornalismo, né? Uma graça ela. A Flavinha, ela é um grande amor de pessoa, né? Filha do brigadeiro. Uma vez a gente foi a um show da Marisa Monte, época de faculdade, lá no Coliseu. E a Flavinha mandou para mim aqui: olá, Paulo, estou assistindo aqui a entrevista. Você respondendo aí, respondendo aí a sua pergunta da paciente Maria Helena, ela conseguiu vaga agora à noite. Eu pedi para Patrícia. Olha hoje. Que bênção, acho que lá na hora que a secretária estava inclusive dando entrevista, não é? Estava no ar, foi conseguido isso aqui, olha só que maravilha. Obrigada, Patrícia. Abordou isso aqui, a Patrícia lá da... Que era da Santa Casa, agora ela está de secretária adjunta, mas é Patrícia Dourado, né? Isso, obrigado, Patrícia viu, Dourado, Patrícia Dourado. Maravilhosa. Ela é maravilhosa, já esteve várias vezes aqui conosco, realmente. Obrigado, de verdade. Viu, William? Fala para sua esposa lá que a mãe dela já está com a vaga garantida que ela vai conseguir fazer, vai ser transferida para a Santa Casa. Que ótimo. Obrigado, Flávia. Obrigado, Patrícia. É o trabalho. A Deise pediu, inclusive, aqui, não é? E a Patrícia atendeu. E é assim que faz. Uma mão ajudando a outra e assim a gente vai. Cada dia com a sua agonia. Toda hora tem uma fogueira para apagar. Na saúde tem. E aí, na saúde, principalmente na saúde, né? Eu quero encerrar aqui, secretária, faltam 2 minutos para encerrar o programa. Está nascendo muita gente lá na maternidade, muitos bebês lá na maternidade de Vargem Grande, que muitos e muitos anos a Vargem Grande não tinha, né? Agora tem, mas está nascendo muita gente, quantas pessoas por dia? Nasce uma média de 5 crianças por dia, né? Infelizmente ainda não é o quantitativo que a gente gostaria de atender, ainda muitas das nossas gestantes ainda são encaminhadas para o Santa Helena e para o Hospital Geral. Às vezes o horário liga desesperada, está vindo muita gente, mas é que a gente fica são 27 leitos só de maternidade, então às vezes a gente fica com o hospital lotado. Nós estamos pleiteando um local já em vista para ampliação desses leitos de maternidade, de obstetrícia.
Então, se tudo der certo e se a gente conseguir esse aporte para a reforma do local, a gente muda e amplia de 27 para 60 leitos e mais 10 leitos de UTI neonatal. É que tem muita gente que fica muito tempo lá também, né? Sim, até por conta de algumas doenças, né? Venéreas, né? Venéreas. Sífilis é uma que faz com que as crianças imagina, permaneçam mais ainda, tempo. Lorenberg, no tempo de hoje. Infelizmente. Tuberculose. Fala, Lorenberg Tuberculose. comentava sobre tuberculose, que a gente achava que tinha... Já era Século XIX. já era para Pois estar. é. Castro Alves morreu de tuberculose. Todos os anos os poetas morreram, muitos morreram aos 25, 26 anos, aos 27. Deise, a gente não tem tempo para mais nada, mas eu gostaria muito de agradecer a você, secretária, por ter vindo, por aceitar o nosso convite, que não é nem para falar comigo aqui, nem com o Lorenberg, é para falar com telespectadores, especialmente os de Várzea Grande. Obrigado de verdade por ter vindo. E esse espaço aqui, ó, pode falar lá para a Flávia, para o Tião, para a menina para Paola, que estará sempre a postos para bem informar. Muito obrigada, Paulo, professor. Novamente agradeço o espaço e convido a população de Várzea Grande a se vacinar. É muito importante isso, eu acho que é o que mais de recado maior que eu tenho para a população hoje é esse. Em todas as mais de 20 unidades tem vacina disponível e vai ser mais completo na semana que vem, inclusive, porque a questão dos refrigeradores a questão vai ser sanada, vai ser resolvida aí em Várzea Grande, viu? Ela disse aqui, se não for, você liga aqui que a gente vai cobrar dela também aqui, não é? Abraço aí para o glorioso Gilson, que é o esposo, o homem do agronegócio, que está plantando soja e está vendendo para os Estados Unidos, apesar da fronteira lá, das decisões do Trump lá, que está taxando a mais, não é? Olha só, obrigado às crianças dela, tem 3 filhos também que estão espalhados aí pelo mundo, eu acho, né? Um em Sinop. Tá, a Mariana está em Sinop, Giovana aqui e Felipe também. Aí, tá vendo? Abraço para a criançada também lá. Lorenberg. Até amanhã. O deputado estadual, o Eduardo Botelho. Eduardo Botelho. Eu ia falar, você não esperou falar. Eduardo Botelho vai estar conosco. Botelho amanhã às 19h30 aqui, falando muito mais sobre as ações lá no Parlamento Estadual. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.